tem sido consecutivamente incêndio atrás de incêndio. É triste ver a minha serra arder. Falo de Sintra porque sou de lá. É muito triste. E acho que muitos dos sintrenses conseguem expressar, viver aquilo que eu estou a viver neste momento. Mas tem que haver uma mão dura da parte da justiça. Porque isto vai continuar sempre a acontecer. As pessoas vão ficar mais revoltadas e vão continuar e vão tratar os incendiários da maneira como merecem. As pessoas são revoltadas de eles entrarem na justiça e saírem no dia a seguir. Incendiários, passado algumas horas, estão na rua e a tornar a fazer a mesma coisa. Depois de ser presente a um juiz. Falando da Serra de Sintra, com o património mundial, como é que é possível um público celebrar às 11 da noite? Como? Expliquem à população onde estava a guarda florestal e se onde é que estavam os piquetes. Piquetes esses que deveriam de existir, porque se é património mundial, tem que existir. Ora, bem-vindos a todos a mais um podcast, este gravado no dia 7 de 10 de 2018. E que dia, este domingo, em que já ardeu ali Sintra ao lado, parecia uma vela ontem à noite só de olhar pela varanda. Tive aqui um simulador tipo de 11 de setembro com os Canavera a passar-me junto ao telhado. E hoje é um dia de estar de olho muito atento, obviamente, ao grande clássico Benfica-Porto. Não, pera, não era isso. É o quê? Qual é a coisa que um gajo... às eleições do Brasil. Era surpreendente ficar rematado logo na primeira volta, mas feliz, enfim, é um dia interessante de estar de olho nisso. Eu, no momento que estou a gravar, ainda não há assim grande informação, apesar de um grande otimismo. De qualquer maneira, vamos lá então, vamos falar de quê? Vamos falar de aquecimento global, mudança climatérica, vamos falar dos furacões que nos assolaram, no maior deles todos, que anda a passar em rodapé neste momento. Mas antes de começarmos esta conversa parva, vou já contextualizar a coisa, que é para não fazer muita confusão a ninguém. Porque assim fica já quase como explicado. Em vez de dar a grande volta do costume, vou começar já pelo fim. Portanto, conclusão. The Washington Post running an editorial that declared President Trump complicit with the storm because of his administration's regulatory policies on things like fossil fuels. The Post says this, quote, "The president has cemented the GOP's legacy as one of reaction and reality denial. Sadly, few in his party appear to care." Pronto, e fica assim o podcast. Até à próxima. Não, estou a brincar. É que isto realmente... Pronto, é o Trump, porque nenhum outro presidente antes do Trump, nem toda a humanidade, tem vindo a fluir dentro do contexto desta gente, mas aparentemente, por não ter assinado uns papéis, o Hurricane Florence, que até tem um nome um bocado gay, na minha opinião, não fez assim grande moça, porque também estamos a falar de um país que é os Estados Unidos, que além de estar preparado, tem infraestrutura e capacidade de resposta, às vezes, claro que às vezes também falharam no 11 de setembro, falharam em New Orleans, pronto, não interessa. Independentemente disso, obviamente que depois as consequências daquele ventinho que eles tiveram nem sequer foi assim muito mau, mas depois temos países mais pobres, como por exemplo o ano passado o furacão Maria, ou o que é que foi, que deu cabo de Porto Rico. Muita gente se tem agarrado politicamente a esse problema, quase como uma forma, até na minha opinião, ofensiva de tratar as pessoas como números estatísticos para avançar as suas agendas políticas. E nem sequer notam que o estão a fazer, e muita da população ainda fica a achar que estão a defender os interesses da população que houve, quando é exatamente o contrário. Nada podia estar mais longe da verdade. Mas, continuando aqui no Hurricane Florence, vamos ouvir então o que nós tivemos que ouvir na televisão, a evacuação, o pânico, o perigo, os gajos que morreram a trocar extensões com as águas pelos joelhos no quintal, as pessoas que levaram com árvores, muito trágico, claro, mas muito mediatizado também, e obviamente que como qualquer coisa que aconteça cá, como está a acontecer com o incêndio aqui em Sintra, que nunca falam de incendiários, mas já politicizaram a situação, que chegue, e o fogo ainda nem sequer está apagado por completo. Vamos lá então, pronto, começar a ouvir o aproveitamento, porque isto é igual em todo lado, é sempre a mesma coisa. As a governor, how do you feel when the President of the United States says that nearly 3,000 people did not die in Puerto Rico, even though it was the result of a scientific study, and says that it was a Democratic conspiracy to claim all these deaths? Well, the problem is we never had a president who is engaged in this kind of behavior. I mean, he's not telling the truth. He keeps changing his mind. He's, sabotaging the world order in many respects. So it's unprecedented. It's dangerous.
And hopefully this election is going to send a strong message to the country. The Democrats will win, and then Trump, well, something's got to happen to this guy, because if we don't get rid of him, he's going to undermine America and even the world. Este final até soou a uma ameaça. Assim, que podia ser um bocado mais caluniosa e grave e talvez digna de algum tipo de litígio, mas de qualquer maneira, portanto, recorda-se os 3.000 porto-ricanos que morreram o ano passado, devido à falta de eficácia de um país que se calhar não tem a capacidade de resposta, porque se calhar devia ter, sei lá, algum tipo de poder político mais parecido com o modelo do Trump, não sei, ao fim e ao cabo, porque o problema é como Portugal. Portugal sofre uma catástrofe, os nossos serviços já estão a arrebentar pelas linhas, e se de repente acontece alguma exceção, espero bem que não, obviamente, vai-se ver os serviços a cambalear e a ficar tudo parado. Pode vir a ser grave, porque a gente vive naquela linha ténue do atendimento, do serviço ainda de alguma forma aberto para nos servir, mas está sempre tudo muito no limite. Não sei até que ponto é que se consegue mobilizar depois pessoas ativas dentro, seja lá qual for o problema que aconteça, para, digamos, dar aquela capacidade de resposta, e aí é que vamos ver se estamos no primeiro mundo ou no terceiro como Portugal. Mas adiante, pronto. Cá está a opinião do homem. O furacão, pois, e lembram-se, o Porto Rico foi assim, porquê? Porque o Trump é uma merda e vota democrata, e pronto, o furacão é isso, é vocês, basicamente, se votarem democrata nos Estados Unidos, parece que o vento para. Parece uma boa proposta, foi muito, mas há mais. California's Governor Jerry Brown announcing late Friday, in the face of global warming, of climate change, and of what he calls the lack of a federal response, that the state of California is going to send its own satellite into orbit to track the progress of climate change, which of course is causing hurricanes to be stronger and more severe. I talked to Jerry Brown at his Global Climate Action Summit late Friday, a gathering of state, local, and world leaders. We're in the midst of hurricanes and the aftermath of hurricanes, and you still have the President of the United States denying the science of climate change. How do you counteract that? Well, first I want to say it's really... Portanto, isto é um cientista, um dos porta-vozes de que a tempestade pior que o planeta corre chama-se nuvens de Trump, pelos vistos. Ora, de um cientista, nós vamos esperar uma resposta, se calhar mais dentro do teor do campo dele, para explicar a verdadeira magnitude do problema? Ou será que este cientista vai simplesmente fazer o que nós já estamos à espera? It's extraordinary that the president can deny science like that, but he's done so many other what's the word? I don't even have an adjective. So it's bad. And how we counteract it is with this climate summit, with normal people respecting the truth and communicating that with other normal people, and combating the President of the United States in what are lies, distortions, and quite frankly bizarre behavior. So we have to keep at it, and I'm glad you gave me a chance to answer your question, because we can't say it enough. The President is just wrong. Portanto, obrigado pela oportunidade de responder à sua pergunta, que além dele não a ter respondido, ficámos com a parte final que disse logo tudo o que era a intenção afinal da pergunta, que não ficou com resposta. Ficou com, mais uma vez, este aproveitamento político. Mas, e no meio disto, estamos a falar de eventos naturais que colhem vidas. Mas a coisa está assim um bocadinho... Não sei se estão a perceber este tipo de arrogância, deste aproveitamento da desgraça alheia, que é nisto que os políticos são muito bons. Não deixam nenhuma crise ao vento, aproveitam tudo. E então vamos lá ouvir mais um bocadinho, já agora, porque ouvindo estas pessoas que sabem o que estão a falar, obviamente que estamos aqui todos a aprender juntos com todos estes factos científicos que eles estão a partilhar connosco para dar força ao seu próprio argumento. Não tem sido amazing? The hurricanes are more severe. The wildfires are more severe. The storm surge is worse because sea levels are rising. Talk to me about what we are physically experiencing here in the United States and around the world that proves that everyone had predicted that this would happen.
Well, I would say we're just experiencing the very early beginnings of climate change. The forest fires in California, which are worse than any other time in recorded history, it's really just, unfortunately, it's the beginning. But as the carbon builds up, and it builds up very rapidly, we'll have more drought, more fires, more storms, more intense storms, more trouble. And the worst part is more migration. We're going to have people moving from their land that will no longer produce enough food. O pacote aqui está perfeito. A tal coisa como dizem na Europa. São imigrantes como é que é? Imigrantes de mudanças climatéricas. Está aqui tudo dentro de um mesmo pacote. Este pacote é tipo, lá está, é conforme tu compres ou sejas representante. Dá para englobar tudo o que é a agenda do globalista dentro deste movimento de mudança climatérica, que não é novidade nenhuma para o planeta, mas parece que dentro deste movimento marxista e deste sistema financeiro que está a contar com o ovo no cu da galinha, com os mercados, parece que de repente uma variação de temperatura, que é algo que é constante, e por acaso não é também à toa que quanto mais pessoas vivem no planeta, mais ficam à frente das tempestades, e que os meios de comunicação sociais sabemos bem melhor o que é que acontece em todo lado. Podia haver catástrofes há 1000 anos no outro lado do planeta que dizimassem populações inteiras e a gente nunca havia de sequer saber que elas ocorreram porque, pronto, eram outros tempos e era muito menos gente. E realmente havia bem mais árvores. E eu bem notei ontem, quando Sintra estava a arder, que aquele vento intenso tinha um toquinho do Trump com um cheirinho de Putin em cima. Mas pronto, vamos lá continuar então a ouvir este homem que já conseguiu encaixar até o fator da migração no meio do aquecimento global. So the world leaders have got to wake up. Now, the exit from the Paris Climate Agreement isn't official and binding till 2020, but what is the impact already internationally of the United States having said we're out of it? So Trump is an enabler. We often... Ouviram a pergunta? O Tratado de Paris só entra em vigor a partir de 2020. O facto do Trump não ter assinado o tratado, o que é que isso implica em termos práticos? É a pergunta que ela está a fazer. Como quem diz, quantos furacões é que essa treta representa aqui para nós? Assim, de uma maneira estúpida, para essas perguntas que fazem aos treinadores de futebol. Mas e o gajo parte logo tipo, para o outro lado, é que se lixa, eu estou aqui para vomitar a propaganda e as tuas perguntas são só aquele tempo perdido que eu estou aqui a retomar o meu próximo clichê para difundir nas massas. Hear that term, enabler? He's an enabler of climate negligence and climate avoidance. So that's what's bad about it, because we have to make sure that all these other countries, whether it's Russia or Poland or South America, Brazil, whatever the heck it is, everybody's got to step up. And the President of the United States should be the cheerleader, the exemplar, and instead he's the saboteur. And that's tragic. E é a tragédia. Nunca falam da China e da Índia, que os dois juntos, eu não sei quantos carros elétricos é que a gente tem que ter nas nossas vidas, cheios de ácidos nas baterias, para compensar a poluição que esses dois países sozinhos fazem, mas... Só um momento, vou fazer uma pausa e separar o plástico do cartão, porque eu vou salvar o mundo assim. Com mais um imposto, mais uma taxa, mais uma assinatura debaixo de um papel da Torre Eiffel, enquanto mais migrantes entram até arrastados dentro destas assinaturas. É isto é que é um perigo do caraças. Mas e então? Claro que isto trouxe outra vez ao de cima o furacão Maria que atacou Porto Rico o ano passado. E claro que não sei lá porquê, por aproveitamento. Eu não sei qual é... Epá, eu sei que há países no mundo que sofrem catástrofes e fica bem a todos os países darem ajuda e cooperar e ajudar nas buscas, irmão humano, etc. Mas até que ponto é que, por exemplo, a falta de resposta após esse desastre? Ninguém anda aí nos mídias ainda hoje, por exemplo, a culpar a ineficácia da ajuda da parte da Alemanha ou da Espanha... ou nossa, porque por outro lado é um bocado um voluntariado do país e da proximidade até às vezes que o dita para o ser. Não é uma questão de falta de vontade, toda a gente escola verbas, fazem um fund-me para tudo. Fund me my hurricane. Mas de repente isto ficou um problema muito, mais uma vez, o Trump deixou basicamente morrer 3.000 pessoas o ano passado em Porto Rico.
E eu não sei lá porquê, podiam também dizer, olha, a Merkel também anda a deixar morrer muitas... Não, mas apontar diretamente o dedo a esse evento. Ou ao primeiro-ministro do Japão, sei lá. O Kim Jong-un. Alguém. É assim uma associação um bocado... não sei porquê. Eu sei, a gente sabe porquê. Mas vamos lá então ouvir esta cascata de estupidez. E vamos começar para já, porque este número dos 3.000 é que é polémico. É um rabbit hole, se quiserem investigar. Vamos começar pelo guru, pelo milionário do carbono, o monsenhor do aquecimento global, Sr. Al Gore. Some people evidently can still deny the reality. It's a little bit harder to deny the 3,000 deaths in Puerto Rico from Hurricane Maria last year. Come on! How far down that rabbit hole are people? As pessoas nem notaram que ele está a aproveitar. E disse de boca cheia, muito emotivamente, ele é um bom orador. Ele está a usar as 3.000 pessoas que morreram. E vamos lá ver depois o porquê dos 3.000. Mas está a usar para avançar a sua agenda e o povo aplaude como sei lá, como aquele dilema de ver uma coisa trágica no Twitter e imaginar, vou pôr um like nisto, porque na prática eu não gosto disto. Devia haver era um hate. Eu hate isto, um botão para hate. Não é hate do post, é hate do conteúdo. Não rendo, não gosto. Não gosto disto. E dizer que eu não gosto de uma forma, tipo, eu compreendo porque é que isto está aqui, por isso é que eu não gosto. Isto não devia haver. Mas não, gajo, está sempre limitado. É só amor. É sempre like. Lá um coraçãozinho. Não é nada gay. Mas pronto. People gonna follow. This is utter insanity. We have to wake up. We are alive in this moment. We are awake. We have to take action. We have to take action. We are alive. E a viver muito bem. Este gajo está sempre a dizer que o nível de mar vai subir e comprou uma vivenda à beira da praia na Califórnia. Ele deve saber qualquer coisa que a gente não sabe. Tipo, e até que ponto é que o carbono é muito mau. Mas então vamos continuar, porque esta dos 3.000 também foi usada na mesma semana. E ainda vou falar de mais tempestades. E então vai haver aqui uma democrata, que acho que ainda não é agora, que até aborda o ataque ao Trump de outra maneira, que acaba por dizer a verdade dos 3.000. Mas vamos continuar a ouvir os 3.000. Tonight, President Trump is falsely blaming Democrats for inflating the death toll from last year's Hurricane Maria to make him look as bad as possible. Tweeting today, 3,000 people did not die in the two hurricanes that hit Puerto Rico. A long time later, they started to report really large numbers, like 3,000. Earlier this week, claiming Puerto Rico was an incredible, unsung success. Direct deaths from Maria, like drowning and injury, were estimated at 64, but an independent study by George Washington University, commissioned by the Puerto Rican government, estimated nearly 3,000 people died in the aftermath of the storm due to a lack of resources. We are giving strong evidence that should not generate political controversy. In a statement tonight, the White House said President Trump was responding to the liberal media. Mr. Trump, who faced criticism for his initial handling of the crisis under mounting scrutiny. I have no reason to dispute these numbers. I was in Puerto Rico after the hurricane. It was devastating. And Republican Representative Ileana Ros-Lehtinen said only a warped mind would turn this statistic into fake news. The president has turned to conspiracy theories in the past, from falsely claiming former President Obama wasn't born in the U.S. to suggesting Ted Cruz's father might be linked to the JFK assassination. Now, a new cloud of controversy. In its statement tonight, the White House also insisted every death from Hurricane Maria is a horror. Bem, os gajos vão buscar tudo. E agora vamos ouvir uma democrata, porque há aqui o tal problema dos democratas, estão a dizer 3.000. E esta discussão nem devia estar a acontecer. Mas acontece, porque é assim que nos fazem perder um monte de tempo. E então o Trump diz logo, não, isso é números que já estão a inventar. E claro que tem que pedir desculpa aos mídias, porque está numa posição que não é muito vantajosa. Mas depois quem é que são estas pessoas que são doidas dos cornos, como a jornalista estava a dizer, para estar a usar isso como desculpa, quando o atacado em primeira instância até foi eu, digo eu, mas pronto. Então também temos uma democrata, se calhar mais nova, mais ambiciosa, mais inteligente, que arranjou o mesmo ângulo de ataque em responsabilizar o Trump por causa disto, mas sem usar o número dos 3.000
porque ela sabe que esse número pode-lhe vir, digamos, ser um esqueleto no armário no futuro da sua carreira de política. E então, apesar da intenção ser a mesma, acaba por dar um bocado de cabo do discurso dos amigos, sem querer, mas nem reparou, porque para ela foi uma ideia brilhante abordar o mesmo assunto, com o mesmo objetivo, num ângulo diferente. Original à brava. Can I just also mention that what people seem to fail to realize when we talk about these 3,000 deaths, Sanjay Gupta, my friend, was in Puerto Rico very quickly after the hurricane struck. And he said something like over 90% of the additional deaths that happened after the hurricane struck were preventable. Yeah. So we're talking about the fact that this government allowed its own citizens to die. I thought that's what we only saw in dictatorships. Pronto, foi gênio, mas de qualquer maneira disse que basicamente 90% daquele número foi, digamos, após falta de auxílio de recursos humanos para resgate, de equipamento, de vários fatores, que depois acabam neste número dos 3.000, que mete na psique do eleitorado, digamos assim, o Trump pessoalmente a superar ondas do mar, a varrer 3.000 pessoas da superfície do planeta, porque não assinam um papel debaixo da Torre Eiffel. Pronto, e é assim que é mais ou menos a forma como o mundo é contada dentro da mente desta gente que propaga a agenda. Eu fico atónito, por isso é que para mim estas coisas não fazem sentido, porque se eu quiser fazer sentido com elas, da maneira que eles me contam, nem sequer passa o teste do cheiro, não é? Mas pronto, e então o que é que podemos fazer? Então agora vamos analisar assim de repente as tempestades que houve, porque além de ter havido esta nos Estados Unidos, o continente asiático foi fustigado por 3 frentes enormes, e foi uma das coisas que, digamos, quando a gente liga à televisão, mesmo aqui em Portugal, é as prateleiras dos supermercados nos Estados Unidos, estamos sempre a ver, enquanto o continente asiático estava a levar um pontapé climático que até andava de lado, mas não sei, aparentemente a forma como o jornalismo é feito é racista e xenófobo à brava. Ainda quando foi agora este desastre na Indonésia, que não passa de rodapé, a primeira preocupação deles foi dizer não há nenhum português, por enquanto, reportado como acidentado. E tipo, mas porquê? Só aqui é que eu posso morrer, é? Mas eu importo assim tanto quando estou lá fora. Lá fora é que é um crime. Se um português tivesse sido apanhado no marmoto da Indonésia, quer dizer, se calhar tinha sido o Trump pessoalmente a matá-lo e Portugal declarava guerra aos Estados Unidos. É assim que a coisa funciona? Ou aqui podemos deixar os velhotes que serviram o país até quase estarem a morrer na rua e à fome? Aí já não há problema nenhum. Aí mais um português morreu abandonado pelo Estado que ele o serviu. Aí já não há problema nenhum. Mais um vagabundo que faleceu esta noite ao frio debaixo das arcadas de Santa Apolónia, não há problema nenhum. Ele é que morra nas arcadas da estação de São Petersburgo. Isso já temos um problema. Temos que ir buscar o nosso pessoal à Venezuela. Caga para o nosso pessoal cá. A gente aqui só serve para pagar a propaganda política que vocês patrocinam mesmo. Mas pronto, então para termos uma dimensãozinha de como os mídia, eu tenho aqui tipo mesmo um 8 e um 80. Portanto, isto é uma breve reportagem do pânico que os americanos estavam a passar ali para os lados da Flórida e Califórnia. O pânico que os cidadãos estavam a passar perante aquela tempestade que correu o mundo, como estamos perante uma catástrofe natural de dimensões bíblicas. Emma, you're in the middle of all of it there. How are things changing there? Yeah, Sandra, I ran into my second civilian here. This is Amber. Your last name is Griffor, and this is who down here? This is Arlo. Okay, all right. Now you live in Wilmington. We do. What are you doing out here on the boardwalk? Walking the dog. Yeah. They got to go potty too, right? Yeah. We have. E pronto. Estava tão mal que esta miúda ainda teve que ir passear o cãozinho, porque o cãozinho precisava de mandar a sua cagada. Esta tempestade é que é uma grande cagada, porque até permite às pessoas, não só a jornalista, estar ali no meio da rua, tipo, estou aqui no meio do perigo, enquanto passa por aqui uma bacana que vai pôr o cão a cagar. Então, o cão tem que ir à casa de banho. Que pânico, mano. Pronto. Tudo bem. E, entretanto, meanwhile, na Ásia, as coisas não eram bem assim. Esta reportagem é tão fria. Se calhar até era assim que deviam ser as notícias, mas
Então, as primeiras palavras quebram logo os recordes do ano. Do ano. E tipo, olha, pronto, olha, está isto a acontecer, olha, pronto. The strongest storm on the planet this year, Typhoon Mangkhut, lashed at the Philippines, with torrential rain and fierce winds gusting to 200 miles per hour. This is nature, something you cannot go against. Along roads strewn with trees and debris, we drove north with workers clearing downed power lines and felt the punch of Mangkhut's wind. With more than 5 million people living in its path, thousands were evacuated from their homes to disaster centers. The typhoon's rain band, nearly 550 miles wide. This fisherman nearly drowned trying to save his boat. This storm is different than others, he tells us. I thought I was going to die. For hours, Mangkhut wreaked havoc on crops here, set off landslides and swelled rivers before churning out to sea. E pronto, parece que foi assim um bocadinho pior. Um bocadinho. Nada de especial. Pelo menos não só viu assim ninguém a passear o cão. E depois vamos agora passar, num instantinho, eu deste não tenho clipes, ao tremor de terra que houve na Indonésia. E a Indonésia é aquele povo que a gente como portugueses não sabe se a gente há de gostar deles, se não há de gostar deles, porque às vezes matam timorenses, são os maus da fita, mas cada vez que levam com marmota temos que dar a nossa ajuda, porque são vizinhos dos nossos amigos e inimigos, não percebo. Indonésia, sim ou não, sei lá, mas pronto, estão a levar com o pau. Ora, o que aconteceu na Indonésia, que já foi há praticamente uma semana, ora, isto tem sido notícia de rodapé. De rodapé. A gente vê os números todos os dias. 800 900 e não sei quantos desaparecidos. E é na boa. É tipo, e então, e visto o que é que o Ronaldo disse ao outro, tal, no bundinho, o quê? Mesmo? Really? Mas é assim, pronto, é assim. E depois os maus da fita, depois são pessoas que falam assim como eu. Somos os negadores do clima, os climate deniers. Somos o inimigo. Eu ando pessoalmente a meter palhinhas nos narizes das tartarugas e a meter sacos de plástico nas barrigas das baleias todas as noites. Eu sou o pior. Eu quero lá saber o que é que se passa em Fukushima. Eu quero lá saber. Eu sou daquelas pessoas que gostam de chamar os negadores de clima. E agora, realmente, para rematar só este tópico, porque este da Indonésia, então, é uma vergonha da forma como os mídias querem sempre tratar o valor da vida e depois deixam estes números dantescos passarem em rodapé como uma falta mesmo, tipo, como é que é possível? Que foi mesmo brutal, meu. E para o ano que vem, a culpa foi do Trump. E aparentemente, o que é o Trump? O Trump é um negador do clima, né? Então vamos ouvir um cientista a dar o spin a esse termo, a ver se os marxistas apanham que esta é muito boa para eles. Karen Phillips wants to change climate, then read history. Go back a little bit, read history. It's been validated by the geology, it's been validated by so many proxies, and what we see is climate always changes. I'm not a climate denier. It's the people who want to have global warming deny that climate changes. They deny what we have known for thousands of years. Climate always changes. Tan, tan, tan. Gostei. Bom, então vamos lá sair deste tópico um bocadinho. Eu ando a curtir bué Bill Maher, man. O Bill Maher está mesmo bom para compilar clipes, para falar mal, porque o homem é tão... Ok, tenho aqui duas sequências. Steve Ballmer, antigo CEO da Microsoft, o homem que ficou com o lugar do Bill Gates quando o Bill Gates foi esterilizar crianças para a África com a mulher. Temos que agradecer a este filântropo pelo Windows Vista. Muito obrigado, ganda merda. Enfim, mas o homem tem o seu quê, que era algo que eu nunca tinha percebido, porque é muito difícil ter acesso até qualquer pessoa que esteja numa corporação tão grande, qualquer palavra que diga tipo à lá Elon Musk, a bolsa mexe logo de tal maneira que é melhor mais estarem calados e isolados. Mas o homem anda, sei lá, a brincar com o seu dinheiro, de certa maneira, de uma forma que até parece que sai dali um pouco de uma empatia muito estranha a alguém que esteja naquele conforto, naquela elite, naquela posição, para o estar a fazer ao ponto que, isto tem uma certa premissa, o Bill Maher doou $1 milhão para o DNC, para ajudar na campanha dos democratas tirarem o Trump do sítio.
O que muitos democratas gostam de chamar como colusão. Dizem eles, tipo, influenciar as eleições, mas pronto, através de dinheiro, eu sei, é só em questões de princípio. E parece que convidou o Steve Ballmer, porque é um homem que anda muito interessado em respostas tão simples antes de investir o seu dinheiro num projeto qualquer, de saber para onde é que os seus impostos estão a ir. E isso trouxe ele próprio, como indivíduo, respostas que são um bocado desagradáveis em relação às políticas que são despesistas nestes campos, que o Bill Maher tanto defende que devíamos continuar a mandar dinheiro para esse fosse abaixo. E então a coisa torna-se um bocado desagradável. E o Bill Maher tem que estar, digamos, na linha, porque ele tem uma personalidade muito áspera no programa dele, mas está perante alguém que se chateia a sério, ainda compra, mas é o estúdio todo, porque o homem até tem uma equipa de futebol americano, ou o que é. Tipo, baixa a bolinha, porque o gajo está cheio de dinheiro, e se calhar a intenção até era tipo, ajuda-me a dar dinheiro para o Partido Democrático, mas o clipe final é que mostra a integridade do Steve Ballmer. Eu até lhe perdoo o Windows Vista só pelo que ele disse no fim. Então vamos começar a ouvir. When I started about 4 years ago. My wife said I'd retired. She said it's time to get involved philanthropically. And, you know, we're focused on kids and kids in need. I said, all we need to do is pay our taxes. Let's be good taxpayers. Government takes care of that. And she said, dude, come on. We can do better than that. Right. But it got me to say, I wonder really where the tax dollars come from and where they go. It's so amazing. Just the facts. Right. People will like scroll through 100 Yelp reviews to find a taco stand. But they have no idea where their tax dollars go. And you did a deep dive like a business. O Bill Maher neste aspecto tem razão. Because you're the head of Microsoft. You're a businessman. I said I at least ought to read stuff that's as good as you can read about any public to find company. out where the money's going, what it's doing, what the outcome is. And, Exactly. and give us some examples like healthcare. Take healthcare. Since 1980, healthcare per person, inflation adjusted, is up 225%. 225%. Okay? Let's take a look. People like to talk about life expectancy. I'm not a life expectancy guy. That's forecast and futures. I just look at the average age at which people die. That seems to me about actuals, not forecast. Steve, you're never going to die. I have a feeling that nothing can kill this right up here. This is. But in the last 20 years, average age at which people die has gone from 72.3 years to 72.9 years. Wow. That's it. Right. For all the money, we're just hemorrhaging into healthcare. You'd think we'd be buying people extra life. But obesity's up, a lot of these other factors. So are we spending our healthcare dollars well? Nem aí, nem aqui. Mas pronto, é um bom, digamos, um entremont para começar aqui a sequência do Steve Ballmer, porque o clipe final é que é interessante, mas agora vamos para uma parte que o Bill Maher vai ficar assim um bocadinho chateadinho, porque vai contra toda a fibra da agenda dele, e depois de ter arrotado 1 milhão para uma causa perdida, enfim. We'll take government numbers, we'll show you what they are. I mean, you can take a look at the border thing. Border agents are up. Right. Apprehensions are down. Undocumented immigrant estimates are flat. Well, you have to decide how you think about it. We can't tell you. Right. We'll just give you the numbers. E pronto. E nós só te damos os números. Muito objetivo, mas tipo, como há assim um abrandamento. Enfim, agora vamos para a educação, que supostamente, e o Bill Maher começa muito bem com uma referência ao Bush, quando estava no governo. A educação, pronto, que basicamente é algo que, digamos, os movimentos de esquerda tanto defendem, e tudo que conseguem introduzir na deturpação do ensino que é passado às próximas gerações, nota-se a cada dia que passa com pessoas que basicamente nem sequer conseguem construir uma frase inteira, quanto mais articular um pensamento. So, what about education? Are our children reading gooder? Oh, okay, you got me there. Here, you can look at that number. Education spend per student has about doubled over again, inflation adjusted, over the last 30 years or so. About doubled. And yet still, only about a third of our kids, third grade level, can read at grade level, are proficient in third grade reading. A third of kids, and yet we have doubled spend.
E isto é aqueles pontos que recuam tanto na estatística, e o Bill Maher não está em posição de dizer se são verdadeiros ou não, porque sabe que o homem que está à frente ele pode encomendá-los com os estalados dedos e custa-lhe trocos no meio do sofá. Ele fica um bocado constrangido em termos de que, obviamente, que isto tem no mínimo sido, e após os últimos 8 anos do Obama, não era bem esta a cantarolice que ele se calhar gostava de ouvir. Mas esta é que é a parte final. E esta é que é a parte final que vem a hipocrisia toda ao de cima. De tudo o que estes democratas têm queixado da colisão russa com o Trump e não sei o quê. Esta lenga-lenga do costume que não vai a lado nenhum. Estes Kavanaughs, estes escândalos, as cartas anónimas, o pai financeiro, é tudo coisas que duram 2 a 3 dias de tempo útil de notícia, só para enterrar um bocado mais, e nunca são perseguidas porque não há nada para perseguir. Ou se perseguem aquele ponto, vão ter que se prender eles todos, tipo um Casa Pia, em Portugal, ia tudo por ali abaixo, que era uma festa. E esta é que é a parte que a esquerda, digamos assim, não percebe. Até que ponto é que eles que se queixam tanto do Trump e da forma como imaginam que ele entrou não ser legítima no país mais democrático do planeta autoproclamado, está a fazer ativamente, em termos de princípios, está a falar que nem um ditador, está a negar a democracia por uma questão de achar que a sua ideologia é a correta. Isto é a parte feia, em que tudo vem ao de cima. Porque ele teve que se estar a conter aquele tempo todo perante um bilionário, ou trilionário, ou sei lá. E agora ele próprio vai cair. O homem aqui é a boca do dia mesmo. I just gave $1 million to the Democrats. For me, that's a lot of money. Because I think the most important thing to do in the world right now is get rid of Donald Trump, or at least check him. But it seems to me, because, even though that's a lot of money, it won't change my life. I won't have to drive an Uber. I don't have expensive hobbies. I'm not one of those dumbass celebrities who has, fucking... Let's not go into it. But it seems like you could win this election by yourself. And not feel it. And me personally, I would think that's about the most unethical thing you could possibly do. For yourself? You don't think turning an election is an ethical thing to do when the person you're running against is Trump? Oi? Ouviram? O quê? Porque como estamos a falar do Trump, o movimento dos igualdade e cumbaiá para todos, já podemos abrir esta exceção de se transformarem no próprio inimigo que alegam que estão a combater. Isto é uma cambada de Dom Quixotes a combater moinhos de vento. Isto é tão absurdo. Then you get into the question of, how you think about things. No, for my morals, no, I'm not buying elections. I'm just not doing it. Okay, I tried. Grande Steve Ballmer. I applaud you, sir. Mesmo, olha, pumba, e aqui viu-se a verdadeira cor do diabo, não é? Pelo menos é assim que eu interpreto a coisa. Eu espero que tenham percebido. E agora vamos ouvir mais Bill Maher, mas agora vamos ouvir o Bill Maher a lamber os pés voluntariamente do maior homem que faz os melhores documentários do planeta, que nunca acertou uma. O grande Michael Moore. E eu quando digo grande, eu digo mesmo grande. Até para sacar os clipes tive que ampliar os canais de estéreo, porque ele é muito grande. Este homem só dá para ver em CinemaScope na sua totalidade, porque ele é enorme. Ele é uma coisa... se ele é o protótipo de uma feminista, eu espero que as mulheres não fiquem com aquele aspecto no futuro. Independentemente disso, vamos ouvir 2 amigões a darem palmadinhas nas costas um do outro, por causa do novo filme que o Michael Moore lançou. E note-se, ele próprio chama-lhe de filme, deve ser já para evitar alguns processos no futuro de calúnias que estão para ali a acontecer, porque se ele lhe chamasse um documentário, tinha uma implicação. Mas como é um filme, então as pessoas que também vão ver aquilo com o nível de credibilidade que asseguram que o Michael Moore tem, que é uma credibilidade de peso na cabeça deles, eu não consigo parar de gozar com o homem.
Whatever. O novo filme, ninguém ouviu falar na merda do novo filme. Eu nem sei, o título do novo filme tem 11 e 9 e há para ali uma cena qualquer muito mística com os números, que é como se o Donald Trump tivesse ganho no dia que correspondia ao setembro. É para aqui uma credibilidade de peso. O novo filme, como a gente o devia realmente chamar, do Michael Moore. Pronto, e foi ao Bill Maher promovê-lo, e o Bill Maher, claro, trouxe logo o alguidar de água quente, enquanto lhe esfregava aos pés, fez esta bela entrevista, que vai descambar de uma forma que, na minha opinião, é tão caluniosa, mas está bem feito. A coisa está, digamos, a forma orgânica como a conversa chegou àquela insinuação, está muito bem feita, mas quer dizer, dentro dos valores que esta gente diz defender para combater o Trump, eu acho que lhes fica bué feio. Então vamos lá começar a ouvir esta escalada de ódio de peso. And you have done it again, Maestro. I don't know how you keep doing it. You know, you do what journalism should do, which is you make what's important interesting. Yeah. And compelling, and you can't take your eyes off it. And this movie, first of all, the title fell right in your lap there, didn't it? Yeah. He was appointed president at 2:29 in the morning on 11/9. That's spooky. 16. Yeah. So the movie coming out right before the election, obviously, you want that. You don't make any bones about you're a polemicist like I am. We want people to agree with our point of view. Yes. And vote. And vote. And vote. Is that the main message you want to What's the main thing you want people to come away knowing from this? It's not a democracy if you're sitting on the bench. Everybody has to get off the bench. Everyone has to participate. It's not a spectator sport. Right. But what the movie shows and tries to explain as to why sometimes people stay on the bench. And the movie. And I get into talking about this, about the Democratic Party, and it's a bit of a balancing act in this film because it's listed as Michael Moore's Trump film, but nobody wants to go to the theater and look at Trump for 2 hours. No. So I do a favor for the audience. Right. I don't think you see him more than 20 minutes in the film, but it is about the Trumpian time in which we live. Bom, para já temos aqui a introdução do novo meme, o Trumpian Time. Vivemos no tempo trumpiano, pelos vistos. E depois o Michael Moore fez aquela piadinha, que eu por acaso até concordo com ele, só tenho uma resposta contraditória. Tipo, ninguém paga um bilhete para ir ver o Trump 2 horas no cinema. Certo, eu concordo perfeitamente. Mas eu também não pago um bilhete para ver este badocha 2 minutos. Só naquela, porque ele acha-se o quê? Se houvesse algum dicionário feito por fotografias, eu punha a foto dele na cara da definição de feminista, só para terem uma ideia do que eu acho deste gajo. Eu também não pagava para ver a cara badocha deste gajo, ok? Porque entre estar a olhar para o Michael Moore e estar a olhar para o Trump, pelo menos a conversa sei que havia de ser mais interessante com um e conseguia olhar mais vezes cara na cara com um do que com o outro. Isso é só um comentário meu, porque ele também deve-se achar assim um Adonis para estar a falar assim, mas tudo bem. The DNC, a few weeks ago, they had a meeting and they said they got rid of the superdelegates, but they didn't. People need to understand this. All they did was say the superdelegates cannot vote on the first ballot at the convention. After that, they can vote on every ballot and everything else. So they did not get rid of the superdelegates. And to the Republicans' credit, they actually don't have superdelegates. Whoever's at that convention is, whoever is there to represent the white people that voted for them. So the white people deserve a party, Bill. And they're Americans too. No, they are. That's very true. That's how Trump won. He made his people feel like a minority. Right. They still think that. I mean, they think reverse racism is a bigger problem than racism. I mean. E de certa maneira em particular, quando temos um painel de brancos a rirem-se da sua própria descoloração. Mas afinal também, este é que é o problema. Estão a ver como ele próprio disse que o antirracismo é mais perigoso que o racismo. Quando nós temos um painel de brancos a cuspir na sua própria herança, porque o que é que afinal eles se acham? Porque todas as raças se podem rir das outras, à exceção de uma.
Só há uma que não pode dizer nada, porque aparentemente há 500 anos e há 1000 e tal, e não sei o quê, alguém que, e pronto, dizem que todos sangramos vermelho, e o nosso esqueleto também é todo branco, por isso no fundo somos todos brancos. E eu nem sequer sou branco, e qual é a merda? Afinal, ou podemos falar todos ou não podemos, pá. Que hipócrita da merda. O próprio homem não está a compreender o porquê que existem brancos que acham que o antirracismo é um problema, quando ele está a praticar e nem deu por nada. É que é tão espetacular. Eu até vou rebobinar. Nem vale a pena. Vocês perceberam, não é? Tipo, porque ele apanhou aquele nicho dos homens brancos que pensam que não em vias de extinção. E há com homens brancos a falar como vocês falam, obviamente que vocês é que estão a dar o poder ao vosso inimigo, como vocês acham que o é. Isso é que é estúpido. Isso é que é tão... Jesus, é tão absurdo. Mas qual é o problema? Mas acham que... Mas o Bill Maher, por acaso, acha que estava a fazer o programa dele em direto do Congo? Ou qualquer coisa? Com a tecnologia e saiu do estúdio patrulhado por um exército? Mas foda-se. Lá está, meu. Isto é hipocrisia que a esquerda não vê. É por causa disto que o Trump ganhou, é por causa disto que o Bolsonaro vai ganhar, é por causa disto que a Itália, a Polónia, etc. estão na boa, e a Rússia está na sua, e foda-se, e não comecem a tomar atenção que vamos acabar todos num combaiado de pobreza espetacular. Vamos continuar a ouvir o Badocha. In this small little example you see how sometimes the Democrats really screw it up. They're the party of the people, they should be there for the people, they should fight for the people, but the good news about this election in November is that people like myself and others, you've contributed to the DSCC. I'm still feeling it. Where do you get this money? Because no divorces, no alimonies. Really. People ask me this all the time. No divorces, no alimonies, no kids, right? No stupid hobbies like celebrities have. I don't collect fucking cars or motorcycles, paintings. I don't do coke or hook. All the crazy shit that people do, I don't do. So I'm the Mets. So there's a lot of money but that's what I spend it on. Right. That's what, because... thank you for doing that. And what others have done have gone out and encouraged. Yes, and let's do it more. To run for office. And by the way, that million looked sillier 5 weeks ago when I did it because the Senate didn't look like it's in play. It is in play. It is very much in play. Yes, it is. Ora, veem como até os democratas dão palmadinhas nas costas por influenciarem democraticamente as eleições, para irem de encontro à sua perspectiva ditatorial que têm dentro da sua cabeça. Tará! São os fascistas. Ai, meu Deus. Mas pronto, e agora o clipe, o melhor deles todos. Aqui eu vou dar mesmo a prémisse que é para ser saboreado, digamos assim. Aqui vai começar a haver, portanto, uma insinuação que depois parte para um exemplo que obviamente que vai ter que ser atribuído ao Donald Trump, de crimes sexuais do pior gabarito. E só um bocadinho. Pronto, eu já respondo enquanto passo o clipe. Independentemente disso, este clipe é o que os marxistas culturais fazem muito inocentemente, sem sequer perceberem, eles percebem, mas não justificam-se eles próprios devido à forma como a intransigência, por mais que eles apontem o dedo, vem deste campo. E é este o campo que também acaba por ser um perigo para o progresso da humanidade, porque não estão a perceber, no meio de tanta sofisticação, que estão a ser uns bárbaros eloquentes. E isto é calunioso. Isto, é algo que, para ser, digamos, subentendido e atribuído a algum personagem, tem que haver provas reais, senão está-se a destruir uma vida. Isto não se deseja nem ao pior dos teus inimigos, só se deseja a quem realmente pratica o crime e que caia por um vulcão abaixo. I think getting lost in the story about Professor Ford is that she had to move out of her house and she gets death threats and there's a smear campaign on the internet and things go viral and, we've become this death threat society. Yeah. And, people say to me sometimes, do you think this could get violent? I think it is violent. But I also think that's Trump's next card to play. Yes. I've already seen him talking about it. If the Democrats take over, he says they're very violent people. Mm-hmm. Right.
Ok, mesmo. Está aqui uma insinuação. Basicamente isto é uma crítica aos antifas. E sim, há casos que sim. Há aqueles que ouvem um barulho maior e têm que ir a correr para o seu poodle, e há outros que andam com chaves Phillips dispostas a espetar seja em quem for. E há vídeos disso. The violent people. Right. He turns it, you're the puppet. Right. He turns it around. But that's what he has when the Mueller report comes out or when some other thing crashes down on him. He's the violent person. He's the sexual predator. Oh, totally. He is an admitted sexual predator, and I don't mean just Billy Bush Bush. Pronto, aqui já estão os marxistas todos a bater palmas. Ele é o predador sexual, porque ainda estão a pegar naquela tese do grab 'em by the pussy. E, por exemplo, o Bill Maher, num momento de sinceridade, havia de dizer que sim, já apanhou muitas pela pussy. E o Michael Moore continua-se a masturbar num canto dentro do seu armário, a imaginar que um dia vai poder finalmente apanhar uma mulher pela pussy, porque este gajo só não engorda na cabeça porque não tira o boné, enfim. You're the only person on TV who will state exactly what, if you... Agora vem aí a escalada. Mesmo, muita atenção. Olhem só como é que isto vai ser feito. Anybody who's a public teacher in here, a public school teacher, there's a law in the state of California and in most states that if, let's say, your 13-year-old girl student comes to you and says, my dad keeps saying that if I weren't his daughter, he'd be dating me. My dad said the other day that the thing that we have most in common is sex. This picture my dad wanted me to take with me sitting on his lap and kissing him. If you were a teacher and were given that, you're required by the law to turn him in. But you've shown this on your show. He did this when she was a tween, when she was a teen, and he bragged about how voluptuous my daughter is, and she's a teenager. The thing is that we let him get away with this. The media let him get away with it. All his friends in the media, Les Moonves, Roger Ailes, all the Bill O'Reillys, the Matt Lauers. I show this all in the film. Bill Shine is now, yes, exactly. Who was the guy at Fox News when Roger Ailes was there covering Bill O'Reilly. Now he's the advisor to Trump in the White House prepping Brett Kavanaugh, the Republican. They're only 6 degrees from sexual harassment, that party. It's a lot closer than just 6 degrees of it. They believe in this. That's why they don't like this woman who's come forward, and they want to go after her now. And they've given her till tonight or something. That's ridiculous. Well, right now I think when we're on the air, because women love ultimatums. That's what. Yeah, especially those who have been victimized by. Mas o Bill Maher pode fazer a piadinha. E depois, lá está, já passámos por uma insinuação do comentário do grab 'em by the pussy. Porque, obviamente, que o Donald Trump, tendo o dinheiro que tem, vai atrair gold diggers que querem exatamente aquele tipo de homem para ficarem confortáveis na vida. Mas aí já na questão do Ronaldo os portugueses compreendem, porque é o nosso menino de ouro, não é? É o nosso bebezinho, é o melhor do mundo. Aí já ela é que é uma abusadora, uma cabra, porque esta gente toda continua a ser abusada por muitos gold diggers. E o próprio Bill Maher disse que teve aquele dinheiro para dar, porque nunca se envolveu em matrimónios, em fazer filhos, em divórcios e etc. Quando ele o diz tem piada, quando é vindo do outro lado já não tem piada. E depois fazer insinuações em contar uma história que um professor tem a obrigação, porque um homem de poder tem mulheres à sua disposição, porque há mulheres que se põem a jeito para isso, a verdade seja dita. Há homens de merda, há mulheres de merda. E o que faz a merda vir ao de cima é o dinheiro. É o dinheiro. É este o calibre das pessoas que estamos para aqui a tentar discutir muito com empatia e não sei o quê. Estamos a defender a pior ralé, as piores ideologias, as piores... E lá está. E depois falam pelos dois lados da boca. E fazem insinuações de um predador sexual de mulheres que estão dispostas a ser predadas em troca de dinheiro, porque sim existem, de repente como um pedófilo. Calma aí, ainda não chegámos à igreja. Espera, então. E seja ela qual for, não é só a católica. É isto que não notam na sua própria hipocrisia. As insinuações que fazem, o tom de pressa, aplaudem quando é o protagonista certo, como fazem buh quando é o protagonista errado, a defender a igualdade. Hipócritas. Men, nothing like saying to a potential rape victim, you got till 10 o'clock. Especially when it's... to tell us about the rape.
Boa piada. Tens até às 10 horas, porque esperar 36 anos. Enfim. Eu quando ouço o Michael Moore, é por isso é que a gente já sabe que não existe o livro do. Há o Find Wally, mas não há o Find Michael Moore, porque cada página que tu abrias era só ele que ocupava o livro todo. Era logo, está aqui no meio. Mas era um bom livro didático, se calhar, para estes marxistas culturais que não cheiram a merda que está à frente deles. A merda que está à frente deles. E depois as tendências que acreditam trazem-nos este futuro risonho. Agora dando um bocadinho o salto para a ecologia outra vez. E como todos adoram ser escravos, daí até terem uma compreensão completamente diferente do que é o conservadorismo, etc. Esta gente que acredita tão levianamente no que está mais na moda, em vez do que faz intelectualmente sentido na cabeça de algum ser humano racional, que consideram-se eles os maiores racionais deste planeta, porque vivem cheios de certezas. Ando aqui eu a viver cheio de dúvidas, é tão bom haver gente cheia de certezas. E depois tem auto-certezas. Agora vamos passar um bocadinho para a ecologia, e para a tecnologia, e para o futuro, e para o Big Brother, e tudo junto, porque até a indústria automóvel está-se a modificar completamente. Isto, qualquer dia um carro é simplesmente um Android com rodas, o telemóvel que eu estou a usar para gravar esta merda, mas com rodas. Caga para a performance, para o prazer de condução. Eu quero que a máquina faça tudo por mim, porque cada vez nós estamos a ficar tão desleixados intelectualmente em deixar... encarregue todas as funções mais básicas nas mãos de uma máquina. Estamos-nos a despedir a passos largos da humanidade por causa destes gajos que acham que estão a defender a humanidade até à unha e depois promovem bué e adoram estas merdas. Sinceramente, vamos ouvir este anúncio e vamos imaginar, como já devem ter percebido, que eu sou absolutamente insano. E eu acho que o que vou ouvir é um produto que está a ser anunciado de uma maneira tão porreira que a última coisa que eu quero é obtê-lo porque eu não estou interessado em nada desta merda. Mas isso sou eu. Vamos começar pelo relógio. Vem mais um Apple Watch. Olhem bem que fixe, meu, que é andar literalmente com um satélite enfiado no cu. The larger screens allow you to see more through what Apple calls complications, or the apps that run on each watch face. That means you can see the weather, the battery life, create a workout, see your heart rate, see the UV index, and more, all from a single watch face. It's really cool. The larger screens also make reading text, photos, and more much easier. And despite the larger screen size, it didn't feel bulkier on my wrist when I was wearing it throughout the day or while working out. There are a couple other improvements too. The speakers are also louder, so when you ask Siri a question, you can hear it better. Hey Siri, who won the New York Jets game last night? The Jets lost to the Dolphins yesterday. The final score was 20-12. And Apple moved the microphone, so when you play... Man, se isto não é o apelo ao denominador mais baixo, perguntar à Siri o resultado da merda de um jogo. Fogo. It's a phone call. It's easier for the recipient to hear you. Apple sent me the Series 4 model with cellular connectivity and GPS, which means I had a data connection even when my phone wasn't around. That let me listen to podcasts, send messages, call people, and even stream music, all when my phone was left at home. Apple made another improvement. The cellular connectivity is better because it switched to ceramic, which allows for the signal to travel to the watch easier, even when you're wearing it. The Apple Watch Series 4 also runs watchOS 5, Apple's new watch software, which is coming to older devices as well. watchOS 5 can automatically detect when you start some workouts, so if you go to the gym and jump on the elliptical, it might automatically recognize that you're starting to move. Speaking of workouts, I'm always trying to earn badges on the Apple Watch, and now you can have 7-day competitions against friends. I wasn't able to test this because I don't have any friends with the new Apple Watch or the new software, but I'm looking forward to trying it. The Apple Watch Series 4 also has automatic slip and fall detection, which means if you slip or fall, it'll automatically contact emergency services if you don't say that you're okay. Finally, there's a new EKG, or electrocardiogram, that exists in the digital crown. It's not available yet, and Apple's going to activate it later this year with a software update. But when it is active, you can touch the crown and get a full EKG you can download through a PDF and send to your doctor. Bacanão, menos trabalho para o médico. Já agora... ok, está a gravar. Já viram a panca que era? Eu estar a gravar isto há 1 hora e de repente... esqueci-me de carregar no play. Grande gal. Ok, Apple Watch.
É como andar com um satélite enfiado no cu. Epá, não sei, mas o que mais querem é que isto mais tarde ou mais cedo, quando as pessoas começarem a logar desta maneira, com o ritmo cardíaco, a tua atividade e não sei o quê, e fosse uma seguradora, tirar um seguro de vida, um seguro automóvel, ou seja lá o que for, e começarem a comparar os teus dados que tu voluntariamente andas a dá-los. E depois, tipo, olha, é assim, o seu comportamento é de risco, o seu seguro vai disparar. E este vegetariano de merda que nem tem forças para sair de casa e conduzir, e sair e divertir-se, e disposição para interagir, e etc., porque é um keyboard warrior que só diz é merda na net e vende os nossos seguros na boa, paga nada. Por isso, bem-vindo ao mundo real. Tenho lá a culpa que o teu trabalho seja de risco. Tenho lá a culpa que andes a fazer qualquer coisa que contribua para e tenhas os teus luxos e os teus prazeres. Você não está dentro do critério de uma apólice barata como promete o anúncio. E o que é que nós ouvimos? Isto foi um anúncio, não foi uma reportagem, mas passou em jeito de reportagem, mas era obviamente um anúncio. Então, para quem ouviu, e 2 minutos e tal, era um autêntico anúncio. Não. É uma notícia. Vem o novo Apple Watch, toma lá um anúncio. Pois é uma notícia, um anúncio, é uma notícia. E lá andamos nós com o satélite enfiado dentro do rabo. Mas como se isso não chegasse, já temos estes smartphones à nossa volta, que são um chip que nós até nos sentimos preocupados. Se o deixarmos em casa e, meu Deus, se alguém me telefona, é porque alguém que não quer estar presente à minha frente tem mais prioridade do que as pessoas que estão comigo, aparentemente. Que é uma falta de etiqueta total. Isto é algo que, meu Deus... esta nova geração abraça, mas quem não anda a tirar... E até concordam, e acham, sim senhora, a vida é um paraíso e por que não, comeres bem, não sei o que, claro, enquanto vives à conta do papai, a gente depois fala, é o futuro que queres, né? Mete já um chip na testa do teu feto. Isto é um espetáculo, e caso não estejas satisfeito com o iPhone, ou com o iWatch, ou com o smartphone, ou com seja lá as fotos dos decotes que muitas raparigas menores põem-nos em forma incriminadora, então vamos ver, e o carro? Como é que é o carro? Media giants dominate our lives at home and at work. Now they're encroaching on the connectedness we all appear to love on the roads. Google is to partner with Renault, Nissan, Mitsubishi, which is the largest auto alliance in the world in terms of sales, to put Android-based systems into millions of cars. Peter Campbell is the Financial Times newspaper's motor industry correspondent. Renault, Nissan and Mitsubishi together are the world's largest car maker. They made just over 10 million vehicles last year, sold all over the world. And for them to start installing Google technology in their cars means that their consumers will be able to use more Google functions in future. They'll be able to activate certain parts of the car using their voice. They'll be able to use Google Maps. That helps Renault, Nissan, Mitsubishi hopefully sell more vehicles because people want to buy them because they've got this connected technology. But also it helps Google get more people using its systems. So for both the manufacturer and for Google here, it's seen as a win-win deal. Tell us about the technology that we're talking about here. What's it going to be able to do? What we do know is they're going to be Google's voice assistant, so what you currently find on its Pixel phones or its home systems will go into the cars. That means you can activate certain parts of the car using your voice. You can probably turn the music up or down. You can activate the air conditioning, maybe open the sunroof. And in future, they'll start building other functions using Google's technology as well to put into the car. There'll also be new apps that can be developed to be used in the car. The ultimate aim in this is that people can still have the same level of connectivity while driving that they have while walking around with their mobile phone, because what people hate most of all when they're used to using their mobile phone almost all the time is to feel like they're being unplugged when they're driving. Is what we're talking about a race within the industry as well? Because there are other manufacturers who are doing similar things, Ford and VW. Yes, that's absolutely right. Lots of manufacturers are trying to install connected features in their vehicles. I mean, increasingly people aren't buying cars on the basis of horsepower or performance or anything else. What they want is a car that makes them feel as connected as possible. And so Renault, Nissan, Mitsubishi want 90% of all their vehicles to be connected to the internet by 2022. And a lot of other companies have similar ambitions. Ford is working with Amazon's Alexa to install that in all of its new cars as well. E pronto, eu sinceramente, já a porcaria do carro elétrico, quer dizer, as pessoas estão-se a rodear de baterias e nem sequer notam o impacto ecológico. Agora vou ser eu chato, caraças. Essa merda é ácido, meu. Mas é que é ácido, não há nada a fazer como a bateria gasta.
E vamos carregar os nossos carros. Para já, esta merda, este plano globalista da merda dos carros elétricos, vocês têm um carro elétrico, querem passar um fim de semana ao Algarve, vocês vão passar o tempo todo a ver o carro a carregar e vão viciar a bateria. E os testes são feitos com autonomia em linha reta, sem resistência nenhuma ao vento, são simulados, mano. Isto é estúpido. Eu não sei, hão de haver acidentes que vão basicamente queimar pessoas em termos químicos, que eram impactos de outra maneira, e a redução da economia, da autonomia, peço desculpa, tão bom para os globalistas saberem que o cidadão comum, com a sua preocupação ecológica, não consegue andar mais de 200 km para a frente sem ficar 8 horas a olhar para uma bomba elétrica. E desde quando é que a eletricidade é barata? Enquanto for subsidiado pelo Estado, muito bem, mas quando começarem a pagar a conta da luz da casa e os prédios forem extensões até lá abaixo para carregar o carro, a ver se fica carregado até a hora de eu ir trabalhar, a ver se tenho bateria para chegar e voltar. E depois, quando tiverem que trocar as baterias, que ainda é capaz de ter um custo tão grande ou mais elevado que o próprio veículo, e depois quando for o ferro velho, que é só uma coluna de baterias que nem sequer ninguém pode lá entrar com o equipamento especial. E depois, mas alguém está a pensar esta merda bem, e depois, por que não? Vamos encher os carros de LSDs, vamos fritar com os protocolos da internet, na boa. Quer dizer, mas e já agora, estamos a falar de carros, estamos a falar de conduzir. Alguém está a tomar atenção, porque já ninguém toma atenção a conduzir, então só há uma solução. Vamos pôr o carro a conduzir por si. Por isso, um dia, tu nem sequer tens autonomia para ir para muito longe, como nem sequer tens direito de dizer para onde tu queres ir. É aquela piada absurda que um dia tu fazes uma compilação tão grande da tua saúde que o teu próprio carro não te deixa ir comprar uma pizza porque o teu colesterol está muito alto. E estamos a viver numa ditadura tecnocrática e ninguém percebeu, porque toda a gente bate palmas, é esta falta de autonomia. Eu quero lá saber se o carro sente que eu quero abrir o tejadilho. Man, levanta o braço, abre a merda do tejadilho. Mas não, tu tens o braço ocupado, estás agarrado à merda do telemóvel a ver quantos likes é que tens no Facebook devido ao teu novo decote. Fuck that, meu. Eu não quero nada dessa merda, eu curto bué a tecnologia, mas as duas eu ou ponho rodas no meu telemóvel ou não ponho um telemóvel dentro das rodas de um carro, meu. É para conduzir ou é para estar a falar? Eu quando vou para um bar e vou sair e vou curtir, eu não quero misturar essa experiência com uma viagem até ao Porto na autoestrada à noite. Ou faço uma coisa ou faço outra. Prazer, conhaque, obrigações, o que é que tu tens que fazer? Mas não, quero andar tudo interligado ao quê? Ao Big Brother? Para compilarem a vossa vida inteira? Para perdermos os direitos todos depois com as seguradoras e bancos e serviços de financiamento e o próprio Estado e o Sistema Nacional de Saúde para lhes poupar dinheiro para eles um dia terem o poder legislativo de dizer não, você teve este comportamento, não tem direito a nada. Mas eu sempre paguei tudo para ter direito a isto. Não, mas o seu comportamento não é adequado à despesa. E um gajo diz, mas a despesa tem sido sempre minha. Não. Tira o satélite do cu, otário. Andas a pagar por isto, muito obrigadinha. Mas temos aqui muitos migrantes de mudanças climatéricas que precisam mais de serviços sem terem feito um ave pelo teu país aqui neste momento e estão à tua frente, com licença. Vai lá para o teu carro, telemóvel. Vamos nos a pôr a jeito para um futuro. Assim, é assim que eu vejo as coisas. Vamos ouvir mais um bocadinho. When you talk to people in the industry, do you get a sense that they are picking up at all on any anxiety in terms of the dominance of Amazon and Google? You know, we are now connected in our homes, in our workplaces, and now in our cars. Well, there are two very real considerations that come from this. One is around data. People are naturally cautious about what happens to their data. And then there's also the consideration of hacking and cybersecurity. So as cars become increasingly more connected to the internet, that opens a huge number of attack possibilities for people trying to get into the vehicles. And so a lot of the considerations around installing new technology also have to take that into account. And that's certainly an area that the car industry itself is not used to dealing with. E infelizmente eu gostava que fosse verdade, mas não é. Não. A maioria das pessoas que patrocinam a introdução destas tecnologias dentro das nossas vidas não estão preocupadas com a data. Eu estou preocupado com a data. Quem me ouve provavelmente está preocupado com a data. Até podem me chamar de hipócrita, então porquê é que tu estás a gravar isto? Porque tipo, foda-se. A gente tem que o fazer, mano. Todos nós temos que o fazer. Ainda bem que há mais gente a fazê-lo. Ainda bem que finalmente este movimento novo, seja lá o que for, que alguma coisa está mal, continua a crescer. Vamos lá ver se a gente aprende a lição de não nos dividir. Mas claro que estou preocupado com a minha data.
Porque a minha data um dia vai ditar o meu futuro perante um burocrata que não tem o meu interesse, está a olhar para mim como se eu fosse uma carteira. Quanto dinheiro é que eu consigo dar da minha carteira para continuar a ser uma boa ovelha dentro do teu sistema financeiro de autodestruição social? Mas as pessoas aplaudem esta merda. Eu curto bué a tecnologia, mas isto é intrusivo demais. Isto vai abrir novas portas, todos nós sabemos, perante um programador, ou seja quem for, os milagres que eles fazem com uma base de dados. Os algoritmos podem ser criados para rentabilizar uma seguradora que só por si já é um monopólio. E nós batemos palmas a estas ferramentas que facilitam cada vez mais estes monopolistas que têm uma agenda globalista a controlarem a nossa vida e ainda pomos tendas 2 semanas antes da inauguração do periférico, mais uma peça do satélite, para nossa própria destruição, mas sempre com a preocupação ambiental, porque quiçá este casal homossexual pode vir a ter um filho que precisa de um futuro para o amanhã e todos os aspectos desta agenda que está a passar à frente dos nossos olhos não bate certo, porque depois a outra parte do mundo tem que estar em guerra para haver os recursos para tu te sentires ecologicamente rodeado de ecrãs e baterias, sem gastares o petróleo, que é o lubrificante das placas tectónicas, que é outra discussão, mas não é tão mau como pensam. Há muitas coisas que são más, mas a discussão não está a ser feita com os... É tudo uma agenda política, é como aqueles que defendiam, como mostrei ao princípio, o porquê que o Trump é o culpado do aquecimento global todo ou das mudanças climatéricas, acaba por ser um argumento ridículo vindo da boca de um cientista. Só pode ser politicizado. É impossível alguém dar algum tipo de coerência, mas mas quantas tropas é que andam iludidas com exatamente este tipo de doutrina que vem de todas as frentes de ataque, desde a própria sexualidade, desde a própria autonomia do indivíduo, desde a própria educação, acesso à saúde, segurança, tudo, por este futuro que está sempre a ser promovido como risonho e não está a ser completamente preparado para uma ditadura tecnocrática. Tudo bem, vamos continuar a divertir-nos nesta ilusão da esquerda e da direita e jogar o jogo que continua a acontecer, seja esteja lá quem não gostem, seja esteja lá quem gostem. Não interessa. A agenda continua. O povo é quem mais ordena e as elites são quem mais nos enganam. Enfim, e agora? Estou aqui a fazer um de rajada e está-me a saber bem. Eu tenho aqui mais clipes. Agora, pronto, por exemplo, mais uma vez. Outra coisa estúpida. A rua Sésamo, pronto. Obviamente que o movimento marxismo tinha que deturpar de alguma maneira a inocência de bonecos, com o ensinamento obsedário e contar até 9 constantemente e blá blá blá. Pronto, tudo bem, eu por acaso cheguei tarde demais, já era literado quando estreou em Portugal, nunca liguei muito, mas saiu aquela notícia, obviamente, afinal o Becas e o Egas, ou como é que se chamavam, era um casal gay. E isso correu as redes sociais. E até pessoas que me estão a ouvir acreditaram que, pronto, obviamente, tinha que ser subversivo e não sei o quê, mas nem tudo às vezes é o que parece, porque há sempre dois lados da questão. E um projeto que envolve tanta gente, às vezes passa por opiniões de quem faz parte do processo e as opiniões de quem faz parte do processo criativo. Mas como anda-se a promover este movimento liberal, querem fazer-nos acreditar que os precedentes são tão grandes que não vale a pena combater. E a reação das pessoas que se calhar partilham mais a opinião é exatamente aquela que é esperada para dar um reforço ao argumento. Porque mesmo que a gente acredite no argumento,
a insignificância dele é tão grande que nem sequer devíamos dar importância. Mas devido à importância que lhe foi dada, eu também sinto na obrigação de fazer algo que eu não estou isento. Andamos aqui a tentar, vamos morrer sem nada saber, viver é aprender. Mas já agora vamos ouvir o outro lado da questão, mesmo propagado pelos mídias, só para, mais uma vez, algum advogado deve ter deixado um memorando em cima da mesa e disse: olha que isto pode nos vir a trincar no rabo mais tarde, porque eles são mais poderosos do que nós financeiramente, como um pequeno canal, e então é melhor passar esta notícia só para... como uma nota editorial de correção que fica no fundo do jornal após a calúnia ter sido posta na primeira capa. Well, two of Sesame Street's most famous characters, Bert and Ernie, maybe more than just friends. According to ex-Sesame Street writer Mark Saltzman, the famous duo are a gay couple. Saltzman claims the two puppets are reflections of his own same-sex relationship. Now, fans of the show have speculated for decades since Bert and Ernie have been living together as roommates for the past 49 years. But today, Sesame Street Workshop countered these claims, releasing a statement saying, quote, "As we have always said, Bert and Ernie are best friends. Even though they are identified as male characters and possess many human traits and characteristics, they remain puppets and do not have a sexual orientation." This is what the internet was debating today. Thank you for clearing that up, Ben. E pronto, e de certa maneira, vamos lá ver, esta notícia arrebentou porque uma das pessoas que era um colaborador dentro do projeto, que escrevia sketches para aquela merda, que basicamente... Como é que um gajo escreve sketches para crianças? É tipo, acorda-me ao fim de 2 horas de sono e tudo o que eu consegui escrever é um programa, porque um gajo pensando como um adulto até me parece difícil, ou tem que haver, lá está, algum estilo de vida se calhar um bocado fixado na mente de uma criança para ser prolífero nesse campo, mas... os representantes do projeto disseram logo, isso basicamente foi a opinião de alguém que trabalhou para nós, e lá porque ele se identifica com o contexto que foi criado, não deixa de ser um programa para crianças. Eu nesse aspecto fico, para mim faz sentido, porque para que agora, porquê agora, e o que é que interessa, mesmo para a comunidade homossexual, acharem que aquele símbolo que basicamente acaba por entrar na cena de deturpar o mundo de crianças em crescimento, que eles muito gostam de o fazer porque detestam algum tipo de colusão, não é? É tipo engraçado como depois patrocinam toda a perversão que foi preciso ainda nem sequer serem adultos para já espalharem a crianças que não são inocentes demais para estarem a levar com aquele tipo de insegurança propagada de uma forma lógica com o apoio do marxismo cultural que nós vivemos, acaba também por ser um mecanismo que faz pessoas como nós reagir, mas esta reação acaba por ser fazer o trabalho do diabo. Fazer o trabalho do diabo. Eu, de certa maneira, até acho que para a comunidade homossexual não deviam usar isto como uma medalha ao ombro, porque é falso. E nem as pessoas que ainda acham que deve existir alguma ética e alguns morais chatear-se muito com isto, porque o que é isto? Isto é lixo, já passou. Toda a gente se lembra deste episódio, toda a gente tweetou qualquer coisa sobre isto, todos nós caímos nisto, mas no fundo... A gente tem a começar a deixar de cair nisto. E isto para todo o lado. Esquerdas e direitas. O pessoal tem que deixar de cair nestes fatores de divisão social, porque está-nos a levar à história do costume. Eu gostava de uma mudança. Só que o caminho que esta mudança está a virar, tipo historicamente, em que devido aos erros que a esquerda demonstra e a propaganda excessiva se torna em algo tão óbvio que a direita cresce como movimento. Isto é fazer parte daquele ciclo novamente. E depois a direita sobe e reina e é bombardeado e a esquerda chega e integra-se e vive-se por prosperidade até à corrupção completamente deturpada da sociedade e dos valores e tudo por causa do conforto que teve que vir do lado da direita, que entra novamente em crescimento e vem novamente o conflito e homens de barbarrija a sério que depois deixam
o futuro nas mãos dos coninhas que aceitam o feminismo e fodem tudo outra vez e lá vem. Isto é um mecanismo. E o que eu acabei de dizer é o discurso de um treinador de futebol. Vamos jogar para ganhar. E o Benfica é o fascismo e o Sporting é o comunismo e vamos... já se sabe. Hoje por acaso é o Porto e o Benfica. Fuck it. Lá está, meu. Mas já chegámos a um ponto. Os marxistas culturais acham-se altamente sofisticados. O pessoal que se identifica mais à direita acha-se altamente inteligente. Então está na hora, tipo, pá, vou-te lá ver, então, tipo, isto se calhar é tipo uma grande tanga. Eu já vi este ciclo acontecer. Eu já vi, eu já li. Todos nós já lemos. Nós já sabemos. Está na hora da direita começar a cantar de galo. É a hora. Porque historicamente é cíclico. Bora quebrar o ciclo. De repente houve eventos chamados o renascentismo e depois, os maçons, ou isto, ou aquilo, whatever, qualquer coisa diferente. Vai ser deturpado na mesma. Vai ser deturpado na mesma. Se calhar temos é que meter nesta mente o coletivismo do futuro. Que seja lá que rótulo te vendam o futuro, desconfia sempre dessa merda. Partido Cético Português. Não acreditamos em nada, não queremos saber de nada e tudo o que fazemos é para o seu bem. Pronto, está aqui o clichê. Fuck it. O Partido Cético Português. I don't believe it. E os debates parlamentares é sempre essa merda. A resposta clichê é você devia ser preso. Eu não sei, fogo. Olha um gajo no Parlamento a falar com Ferro Rodrigues e tipo, a gente depois conversa isso numa casa em Elvas. Era uma boca tipo, pum. Tipo, meu Deus, mano. Eu não sei. Isto é um... Eu estou a ver o ciclo a acontecer novamente. A minha opinião é cíclico. É cíclico. A nossa opinião está a ficar um bocado na berra porque faz parte do ciclo. Como é que um gajo consegue mudar as coisas? Não é um gajo, não pode ser um gajo. Como é que uma pessoa com o coletivo pode mudar algo que é necessário ser feito? Grita mais forte que as células no nosso corpo, faz-nos fazer isto, dizer-nos isto, fazermos grupos, interagirmos, discutirmos, trocarmos ideias, termos um inimigo como objetivo, aquela ideologia, aquela merda. Mas isto já aconteceu. A gente sabe, não é? Nós sabemos. Tudo o que sobe cai e o que é que uma pessoa pode fazer um bocado diferente? Porque por um lado a gente já viu, nós já percebemos todos os defeitos que possam vir do marxismo e tudo o que pode acontecer. E temos os clichês iguais do fascismo e etc. Só que é sempre tudo uma história mal contada e etc. Mas de qualquer maneira faz parte do ciclo. Dia, noite, homem, mulher, amor, ódio. É sempre o mesmo sistema. Como é que um gajo consegue quebrar o sistema? Porque dá-me cá a sensação que quem conseguiu, pelo menos, dominar o sistema, não vive dentro deste sistema. Eles vivem com conforto é na divisão. Nós próprios sentimos uma certa união por termos uma ideologia diferente à tendência maioritária, que é algo que é inerente e natural, mas temos que ter em consciência que há alguém que não respeitam nem sequer os seus apoiantes, nem sequer a sua oposição. Eles estão no paraíso, enquanto a questão continuar a ser uma divisão social. Divididos, mais facilmente conquistados. É ótimo. Isto é perfeito para mais um evento no futuro relatado nos livros de história e muito mal contado pelo derramamento de sangue que vai bater todos os recordes, como todos os conflitos têm sempre batido recordes de sangue durante a história. É isso um bocado do que nos motiva, o medo pelo futuro dos nossos, não é o nosso medo pessoal, mas é o medo do... Nós sentimos uma necessidade de transmitir o que sabemos porque há algo que está tão errado que até admira haver
um nível de ilusão tão grande, mas está-nos a pôr em dois lados de uma cerca em que vai servir o propósito para quem manda neste planeta há muitas elites atrás, com o sistema financeiro inventado, em que vendemos a nossa própria mãe, a fazer o ciclo novamente. A quase que dá para chamar ironicamente. Famílias como os Rothschild são os maiores ecologistas do mundo, porque de vez em quando as coisas começam a ferver a sério, o genocídio a nível mundial acontece em números crescentes cada vez maiores, o que depois dá a prosperidade de haver menos gente e tantos recursos no final do ciclo que vai recomeçar novamente e vai custar vidas novamente, amando de quem? Porquê? Estamos mesmo sempre condenados a repetir o nosso próprio erro, constantemente, por mais que o sacrifício de quem já morreu com essa lição aprendida e sacrificou-se na mesma não vale nada. Continuamos iguais a nós próprios. Continuamos iguais a nós próprios. Eu continuo igual a mim próprio e vou passar mais um clipe. Fuck it. Então é assim. Então vamos falar... Eu, por acaso, hoje à tarde, imaginei, eu agora ia chamar dos filhas de uma grande meretriz, mas nos tempos que correm, dentro da mentalidade que a gente pensa, eu acho que devíamos readaptar esta ofensa para um politicamente correto com um significado cultural dentro da nossa ideologia perfeita. Devíamos adotar um novo termo, vou aqui já propor. Sou grande filho de uma grande feminista, porque basicamente está quase a dizer a mesma coisa, certo? Ou não? Pronto, em vez de estarmos a dizer dizemos filhos de uma feminista, eu acho que isto pegava moda na boa. E então lá estão estes, pronto, ok, União Europeia são tão tristes. O Juncker, com as suas garrafas de gin, com grandes dificuldades a combater o déficit, a subir o pódio, com aquela grande bobadeira alucinada, como é mesmo um símbolo perfeito para um puppet. Nós finalmente temos um Boris Yeltsin a mandar na Europa. Chamem-lhe o que quiserem, só lhe falta aos cordéis, e ele até agradecia aos cordéis para não cambalear tanto o boneco. Ora, a União Europeia, o Parlamento em Bruxelas, são exemplares em baterem palmas a si próprios e propagam a sua imagem, que até do ponto de vista do Goebbels, o falhanço técnico era tão óbvio, porque como andam a promover uma data de lacaios sem formação, ou seja lá o que for, nenhuma, não são qualificados para nada, são uma cambada de asnos, nem sequer conseguem editar algo de sucesso entre eles para promoverem as suas palmadinhas nas costas uns aos outros, como deve ser. E então transparece, este clipe não está modificado. Não sei se isto é o final de um discurso em que alguém na parte técnica aumenta o som na regi dos aplausos, cola o som do ano passado, mas de uma forma tão brusca que até eu, quando edito os podcasts, me dou um bocado mais ao trabalho do que isso. Isto é amadorismo total, imperialismo arrogante e tipo, que se foda, o povo come esta merda à colher. Vamos ouvir os defeitos técnicos e sonoros, a sério, deste final de discurso, só para verem como o pacote chega às nossas televisões deficientemente manipulado, que é até uma ofensa à inteligência auditiva de qualquer pessoa. Merci de m'avoir écouté. Não, mais aplausos, mete mais aplausos. Pá. Pessoal da Regi, metam um sample de aplausos em cima, se faz favor. Obrigado, pessoal da Regi, é mesmo isso que nós queremos. Pronto, eu poupo-vos. Deixem o clipe passar até ao fim.
Mas lá está, estão a perceber? É de repente um aplauso que até estava a abrandar e deviam estar assim uns gajos off-camera tipo aplausam, aplaude, que isto é uma boa ideia de merda. De repente alguém teve que editar um som de aplausos tão alto que parecia chuva a cair num toldo. Sinceramente, deixa ver se eu apanho outra vez. Olhem-me só, se isto não é manipulação, isto é autêntica manipulação, deixa ver. É que passa de palmas, que já se estão a abafar, para um abuso. Curtam. Nós não volta. Isto foi som transmitido, live feed, e o som não condizia com as imagens. Isto é desespero, é arranjarem trabalhos para os amigos incompetentes para manipular a nossa opinião. Isto é bom. Ainda gozam com o Kim Jong-un por fazer as suas grandes paradas quando estes gajos fazem estas merdas. E depois pronto, ok. Nós homens, nós estamos absolutamente em guerra. Estas feministas que o digam. Porque nós somos uma cambada de violadores. Foda-se, eu não sei, até 320 mil euros não chega para sodomizar uma mulher, caramba. Isto está bué mal para os homens, man. E as mulheres têm todo o direito de nos atacar, porque basicamente nós somos generalisticamente todos uma cambada de violadores. Não há mulheres de merda que sejam fáceis, não há mulheres decentes que imponham respeito. Não, os homens são todos uma cambada porque somos todos iguais. Devido a sermos todos iguais, somos um ser altamente inferior. E então temos congressistas a falar assim em relação aos homens. Of course it helps that there are women on that committee, but you know what? I expect the men in this country and the men in this committee, and many of them, believe me, because we all signed on to this letter to demand an FBI investigation, but really, guess who's perpetuating all of these kinds of actions? It's the men in this country, and I just want to say to the men in this country, just shut up and step up. Do the right thing for a change. Okay, you can say I'm a little upset by this, you know, the unfairness of it, but you have a second question? Para já, tipo, várias questões se levantam na minha cabeça, mas pronto. Ela aconselha aos homens para resolver os problemas do mundo, económicos e locais e etc. Calem-se e levantem-se. Espera, então. Calem-se e levantem-se, como quem diz. A vossa opinião está errada, mas precisamos da vossa força? Foi mais ou menos isso que eu ouvi. Pronto, mas e então? Será que, por exemplo, há muitas mulheres que são completamente... tudo bem, há homens de merda, também há mulheres de merda. A Maxine Waters, Impeach 45! Impeach 45! A mulher é nojenta, é uma senadora democrática completamente alucinada, que muito defende os direitos das mulheres, os assédios dos homens, está sempre à procura do moinho encravada no Trump para Impeach 45! Pronto, aí está ela, a Maxine Waters. Uma mulher muito sensível, muito ligada à violência do homem perante a mulher. Há aquela mulher que continua a dormir com os homens errados e a queixar-se da merda de vida que tem. Porque há homens errados e também há mulheres erradas. Mas a Maxine Waters é a mulher certa para impeach o Trump. Impeach 45! Ela é um espetáculo, mas até dentro do movimento que ela própria promove, acaba por ser uma vítima da sua própria ideologia, como a mulher que acabou de falar, que afinal, tipo... Homens, calem-se, mas a gente precisa de vocês. E não percebeu. E vamos só imaginar o cenário hipotético. Um senador subir ao pódio e dizer assim: oh, mulheres, vocês calem-se. E era só esse soundbite que passava na televisão. Nem interessava o resto. Agora, este soundbite, na boa. O tal racismo inverso, indiscriminação inversa, etc. Aquelas coisas... que a gente se queixa genuinamente. Agora, uma representante democrática tão preocupada com os valores do marxismo, que defende tudo, existe um personagem
Vamos lhe chamar a versão do marxismo cultural seja qual for o caso do Kavanaugh, por exemplo. Tipo, vamos então mudar a mesa e vamos dizer, então esta gente que está toda contra, o pessoal do Me Too Movement, digamos assim, será que também tem algum esqueleto no armário? E visto que promovem esta ideologia ridícula, acaba por, em alguns casos, obviamente, mas nestes últimos que temos testemunhado, ainda bem que está a ficar óbvio demais para todos, será que ela própria que defende o cavalo de Troia acabou por si própria a ser invadida no cavalo de Troia por a recordação de alguém que alega ter sido, digamos, uma mulher, ainda por cima, e deve ser afro-americana, não é africana, é afro-americana, porque até eles próprios são racistas em relação à sua origem. Será que há alguém com uma recordação que, quando tinha 2 anos, ficou traumatizada por uma mulher que quer o bem para todas as mulheres, que acha que o Trump é uma merda, que acha que os homens são todos uns violadores, que acha que tudo e mais alguma coisa defende tanto isso, que depois, felizmente, as consequências estão a acabar nisto. So, this is hard. So, Maxine Waters, about 25 years ago, when I was 2, somebody had took me to a Maxine Waters rally or to her, I don't know I forgot where we were at. I don't remember why I was even near Maxine Waters at that age, but she had kissed me on the cheek. And she, gaga, and doing all that. And, I was only 2. I didn't give her permission to kiss me on the cheek. And, and she was grabbing on my cheek, saying, coochie, coochie, boochie, boochie, and all that. And she shouldn't be in office. Like, they need to launch a federal investigation. Because, I didn't give her permission to put her lips on me. And her breath was funky. Her breath was funky. Máximo. Lá está. Uma recordação com 2 anos. Alguém leva isto a sério? Claro que ninguém leva isto a sério. Porque, além do mais, her breath was funky. Foi apontado a um líder democrata que faz parte da agenda. Esse vai ser abafado. Esse passa como o terremoto na Indonésia, em rodapé. 1000 e tal mortes, que se lixe. Mas a unha encravada do Trump, que ele quando a cortou, bateu no seio de uma mulher em frente. Vamos correr a tinta dos jornais. Porque o Trump é um misogynista. Grab him by the pussy. Segundo o Michael Moore, ele até parece que é um pedófilo, porque se ele tivesse sido um professor, devia ter reportado. E lá andamos nós com o satélite enfiado dentro do cu. A dizer merda. Absolutamente merda. Eu acho que vou dar o nome a este podcast a alguma coisa relacionada com um satélite enfiado dentro da bunda. Porque parece que é o objetivo, mano. Parece que é o objetivo das pessoas. Querem ser controladas, manipuladas, monitorizadas, opinadas, em nome da liberdade e da independência do qual se estão a despedir por cada vez que aceitam este tipo de gadget estúpido. Fogo, não. Temos que aproveitar, people. O pessoal tem que aproveitar para falar, o pessoal tem que aproveitar para fazer, o pessoal tem que aproveitar para se unir e fazer barulho, meu. Há pessoas que têm que ouvir estas merdas. Por isso é que a gente o faz, porque a gente já viu a lógica, de certa maneira, e sinceramente não é uma questão de um gajo estar certo ou errado, mas é simplesmente, bora falar sobre isso. Eu quero aprender contigo. É assim que eu aprendo, é ouvir as opiniões inversas em troca das minhas opiniões. É assim que a gente aprende. Agora, se vamos discutir com pessoas que têm opiniões feitas e bem mal feitas, ao menos tenta-me dizer a mim o porquê que a minha está mal feita. Não sei, isto é estranho, é absolutamente esquisito. E podemos falar de aquecimento global, direito entre os homens e mulheres, migrantes, política, incêndios, seja lá o que for, vai tudo dar ao mesmo sítio.
Vamos dividir, seja qual for o ponto, em duas opiniões e digamos, patrocinar e compactuar e patrocinar redundantemente com o cheque de George Soros os dois lados da questão, provocar a desunião e continuar a governar. Este é o jogo. The fucking game. Sempre a mesma merda. Quem se senta no trono ri-se desta merda toda. E este podcast foi só uma montanha de clipes absolutamente redundantes, só a dar exemplos práticos de coisas que são intemporais. Reações do ser humano. A repetição cíclica do mesmo erro histórico que estamos sempre a dar o pódio no final. Seja quem for que a gente acha que é o inimigo, porque o inimigo agora é este, o inimigo agora é outro, e até mesmo o inimigo janta à mesa com aquele amigo, que é sempre o mesmo amigo, e a gente não olha para o amigo. Estamos muito, muito ocupados a discutir de que lado é que tu estás. E ótimo, pronto. Olha, já não gravava um podcast assim de seguida, à bué. Acho que fico já por aqui. Tinha aqui clipes do Bono a falar com o Papa e não sei quem. Vamos passar um Nigel Farage, já agora. Grande Nigel. A herança que ele deixou à Theresa May está a ser muito mal aproveitada. A União Europeia não fica descansada enquanto o Brexit não for para trás. Não arranjam mais nada democraticamente senão obstáculos para não acontecer a vontade do povo, que é mais uma daquelas coisas que depois os marxistas todos democráticos e liberais dizem, mas eles têm que fazer parte do mesmo bolo, e tipo, então, onde é que está a tua... Ok, podes escolher o sexo que tu quiseres entre 72 definições, mas reclamares da soberania do teu país é uma ideia completamente descabida da tua cabecinha liberal. Tudo bem, vamos ouvir o grande Nigel no seu podcast. Eu nunca soube, afinal, se ele vai concorrer à Câmara de Londres. Era tão bom. What they was that if of the European Union, there will be negative effects. Some of the effects will be felt immediately after the vote, like the pound diving and whatever. Other effects will be more progressive, and that's obvious because we're still in the European Union. We're still following all the rules. I know. We're still trading directly with Europe. So to pretend that by making that vote, people are out of the European Union, you and the other naive people who you push in this mindless intent to really damage the country. That's right. So our democracy, Alex, doesn't matter. Our independence is irrelevant. Our borders don't matter. We're naive. We're thick. We're ignorant. That's what you're saying, Alex, isn't it? No. Nigel, what sounds like it. I was listening to you in the car, You know. and then something struck me as to how dangerous you actually are. Oh, gosh. You are actually... No, Nigel, you're I'm very dangerous. You're quite, Alex, you're right. My idea, we should govern ourselves through the ballot box, is dangerous. Let's have a group of old men we can't vote for running Britain and hope for the best, shall we? Oh, come on, Nigel. We've had old men running Britain for time immemorial. But at least we could sack them. The reality of the Brexit situation is this. Let me put it on the line for you. Britain has had, for a long time, a democratic deficit. That means people's votes have not counted, and we've not been able to change the ruling elite in this country. People naively voted for Brexit thinking that that's going to do it. Sadly, it's not. Well, when you have a sovereign parliament that makes its own laws, even if we elect a bunch of old duffers, at least they'll be our old duffers, and we can sack them once every 4 years. Bom, e é verdade, só que o homem já está, a pessoa que te ligou, já está a sofrer o disfranchising total dos mídia, a desacredibilidade que ele próprio acreditou na cena, porque isto é um homem que está a pensar duas vezes em relação à sua opinião, porque está a ver os obstáculos que estes globalistas democrático-liberais, tecnocratas marxistas ditatoriais de merda da União Europeia, por assim dizer, estão a fazer com a Inglaterra, porque por mais que eles reclamem que qualquer Estado-membro fique mal sem eles, eles tossem à brava cada vez que um deles pensa simplesmente em sair, o que demonstra a fragilidade deste sistema que não nos está a levar a lado nenhum. Dizem que isto é um fator apaziguador e da União Europeia para não andarmos sempre à guerra, quando já aprendemos essa lição mais que uma vez, a mando dos globalistas que provocam o conflito entre os nossos povos
E, no fundo, estão a pôr os nossos povos numa situação em que realmente pode vir a haver um conflito, porque há de sempre haver líderes que defendem a União, e à medida que crescerem os líderes que não defendem a União, pode vir a escalar para um conflito bélico novamente, que vai fazer derramar o sangue, e o ciclo continua novamente. Continua novamente por algo que foi provocado por um estratagema que a elite mete sempre na mesa, porque eles pensam a longo prazo. Nós é que estamos aqui presos na gratificação instantânea do costume e caímos nesta ilusão, porque quando tu deixas o império nas mãos do teu filho, o filho do filho, o filho do filho, e cruzam-se entre todos eles e ficam cada um mais psicopata que o outro, este é o mundo em que a gente vive. E depois provoca pessoas que até... Porque a gente sente no coração a legitimidade do que esta mulher está a dizer. Mas, ao fim e ao cabo, também se as coisas não tivessem ido tão longe, segundo a ideologia que até uma pessoa como o Nigel Farage e a gente defende, esta discussão era escusada. Mas essa é que é a tristeza, porque a discussão realmente está na mesa. É pena é que quem a queira resolver acaba sempre por ser o mau da fita, porque os bons da fita só nos trazem problemas para a mesa. And Donald Trump, he's a dirty rat, putting those little children in cages. What kind of human being does that? Someone related to Hitler does that. May, what he's doing is sending a message, don't try to come to America illegally. And it does look extremely tough, I agree with you. But May... It does, but don't do that to our children. God forgive him. That is a terrible, terrible thing he's doing, getting children from their mothers and putting them in cages. What kind of people do that? Well, the alternative, May... The alternative, May, is to do what... May, the alternative is to do what Mrs. Merkel has done, and to say anyone can come that wants to come. I mean, do you see, this is the great issue, May, that is dividing politics right across the West. It's how we deal with our borders, it's how we deal with refugee seekers, it's how we deal with illegal immigration. And his message... Nigel, you don't treat people like that. For God's sake, you don't treat people like that. Tan, tan, tan. E o que é que nós ouvimos aqui? Eu vou-vos dar a minha opinião. E concordar não é obrigatório. É isso que eu adoro. Caguei. Mas, por um lado, o Nigel Farage tem muita razão no que diz. E, por outro lado, eu compreendo perfeitamente uma mulher que provavelmente até é mãe a falar do drama destas políticas que agora serve como justificação para realmente meter um ponto que apela à empatia de qualquer ser humano, seja homem ou mulher, acreditem ou não, ou feministas da merda. Mas é exatamente isto, porque realmente a situação chegou a um ponto que este argumento é válido. O único problema é que, se calhar, certas pessoas como nós, que achamos que, se as regras estão lá, são para serem implementadas, este problema nem sequer começava se a legislação da travessia ilegal fosse implementada desde a partida. Não tínhamos chegado a este ponto, que depois as pessoas que nós consideramos como marxistas culturais, que defendem que o ser humano não tem fronteiras, apesar de o próprio ser humano que passa a fronteira ilegalmente estar muito interessada dentro do sistema fiscal que existe dentro daquela fronteira em particular, senão não tinha dado a fuga. Sejamos realistas. Podemos nos queixar simplesmente que esta discussão está a haver porque as leis que já existem não estão a ser implementadas. E não estão a ser implementadas porquê? Porque depois estas pessoas que foram chorar exatamente para aquele programa com a solução que já estava no sítio, que não está a ser implementada, têm uma queixa legítima, porque as crianças não têm culpa de nada. Então, como é que ficamos? Porque, por um lado, o progresso dita que haja um multiculturalismo. E quando o multiculturalismo é feito de uma forma excessiva, provoca as pessoas discutirem certas coisas que acabam por ser um assunto que podia ser um não assunto, mas tornou-se num fator divisório, porque era óbvio que isso havia de acontecer. E podem dizer que são climatéricos, económicos, refugiados, chamem-lhes o que quiserem. Isto é uma invasão.
e é uma invasão que não tinha razão de o ser, se as leis que já existissem fossem implementadas. Mas serve como um fator de divisão, serve como uma dissolução cultural da Europa inteira. É um mecanismo perfeito para as elites continuarem-nos a governar. E hão de sempre ficar à espera que a guerra acabe, nos seus palácios de ouro, e no fim vão sair de lá como grandes salvadores, reescrever os livros de história, e lá vamos nós para este ciclo novamente. Nós somos mais inteligentes hoje do que a humanidade alguma vez foi. Nós temos a maior liberdade do mundo neste momento, a acabar muito rápido, que alguma vez tivemos. Temos a projeção ainda que podemos ter. O pessoal tem que começar a pensar, a falar, a discutir, a dividir-se, a unir-se, porque às vezes até no meio de uma discussão, e isto é cena de homem, ganhas o respeito pelo próximo quando o lado errado pede desculpa. E temos que começar um bocado a ir por aí. E os marxistas também têm que começar a pensar um bocadinho a longo prazo, porque enquanto o papá te paga a conta, a tua opinião para mim não vale um corno. E tu estás a pensar a curto prazo, estás a colecionar likes. Eu estou a pensar no futuro, eu nem estou a pensar em mim. Se eu pensasse em mim, estava a ver um filminho aqui deitado de pata para o ar, a descansar, enquanto amanhã vou trabalhar para pagar o teu subsídio de calão. Sou marxista. Por isso é que estão todos com o cu apertadinho se ganhar o Bolsonaro no Brasil, não é? E não venham para cá que está fedido também. Enfim. E pronto. Num ponto assim muito alegre, digamos assim, ou tipo, chegamos ao fim a saber que nada sabemos, mas é assim como me divirto. Mais uma voltinha, tudo na mesma, igual à lesma, vamos ver se fazemos algo diferente, não? Temos que fazer alguma coisa diferente, não? Porque assim, o que é que adianta? Por mais que a gente concorde uns com os outros, ainda nos vamos pôr numa posição em que vamos ter que nos decidir matar uns aos outros para patrocinar o ciclo novamente. Eu quando digo uns aos outros, é mesmo uns aos outros. Nem é sequer as pessoas que a gente considera do outro lado ilusoriamente. É mesmo uns aos outros. Porque se calhar eu não sou católico que chegue. Se calhar não sei, meu. É que depois é cá defeitos nos dois lados. Nunca se pode cair naquela ilusão egocêntrica de que a voz da razão está do teu lado. Porque se tu achas que tens alguma razão até este momento, abre-te a ti próprio daqui a 10 anos ainda saberes mais. Faz parte da evolução natural. Pessoal que estagna é que é chato. Pessoal que sabe que está sempre a evoluir ano após ano dentro da sua própria mentalidade tem que ter a abertura de pelo menos um dia considerarem que talvez um dia eu também chegue a essa conclusão. Porque o que mais nos irrita é que alguém nos diga o que a gente precisa de saber. Eu sei. Nós sabemos. Foda-se. Estão-me a tentar corrigir. Mas abraça essa merda. Abraça essa merda. Tipo, leva em consideração. Ao menos dá-te o aval de depois criticares o outro lado do muro, porque é isso que eles não fazem. Agora, se a gente também realmente não pondera um pouco em relação a como cá chegámos, o que é que estamos aqui a fazer, o que é que nós achamos, será que é o correto, será que há espaço para mudar de opinião, será que existe espaço aqui para uma discussão saudável? Tem que existir, porque se não existir, lá vamos nós ver o sangue a derramar para a sarjeta. E cumprir o ciclo mais uma vez, e tudo isto, todos os livros que nós lemos, todo aquilo que nós sabemos, toda a coragem que nós temos como ativistas na internet, ou seja lá o que for, vai tudo sempre pela pia abaixo e fazemos parte do ciclo do costume que já sabemos que o é. Humildade, admite, vê, olha, isto não é tão fácil como parece. Podia ser bem mais simples, mas realmente exige um nível de sofisticação que um certo retrocesso intelectual tem algumas respostas, mas não é a resposta certa, não é a escritura sagrada, não é
é tudo uma questão de respeito, é tirar o melhor, é a melhor fatia do bolo. A gente temos tudo na mão. Nós temos tudo na mão. Nós estamos a ser absolutamente estúpidos, tal como eu vou acabar este podcast sabendo que, infelizmente, a maior parte da população, neste momento, devido ao silêncio que me rodeia na minha sala, está a ver a merda de Benfica Porto como se isso tivesse alguma relevância. Mas tudo bem, divirtam-se, nada contra. Nada contra. Obrigado por quem foi a paciência para me ouvir e de quem me continua a aceitar, porque eu estou aqui para melhorar a coisa e estou aberto a qualquer correção. Algo que toda a gente se devia perguntar a si próprio, se estão realmente abertos a isso. E sempre tive a minha plataforma aberta e patrocino todas as plataformas que estão a abrir, e é só pedir que eu ajudo dentro do meu tempo, na boa. Quem me conhece sabe que é assim. Sempre, tudo o que for autêntico e genuíno, estou por trás de ti, sempre fixe. Tudo bom para todos, até ao próximo podcast, espero que não dure tanto, até gravar. Até à próxima.